Ontem eu tava trocando uma ideia e escrevendo qualquer coisa sobre algumas coisas. E uma delas foi sobre aquela questão de família, né? O início da nossa vida, onde eu citei minha casa sendo um lugar muito barulhento. E isso me fez uma pessoa, uma criança e um adolescente, e lá pro início de juventude assim, um tanto quanto agressivo. Nesse texto eu expliquei sobre o porquê dessas situações, sem culpar ninguém, com todo carinho, com toda humildade, sem culpar ninguém, sem responsabilizar ninguém. Apesar de eu poder, né? Porque eu era uma criança, eu estava sob supervisão de adultos. Mas hoje, como adulto, eu não vou agir como uma criança em procurar quem é o responsável por eu fazer aquilo que eu fazia e como eu fazia. Hoje, como adulto, eu olho para os meus pais, para os meus tutores, com um pouco mais, com um olhar mais de piedade. E não é aquela piedade esperando algo em troca, de retorno, mas uma piedade de verdade, assim, com carinho. Minha mãe engravidou de mim com 19 anos. Eu não teria aquela força com 19 anos para ter uma criança de maneira nenhuma. E aos 20 ela teve outro. E eu acho que aos 21 ou 22 teve outra. Então, assim, coisas da época, né? Então, assim, eu hoje com 30 anos, certamente se eu tivesse um filho eu erraria com ele. Não necessariamente no mesmo lugar que meus pais erraram, de forma alguma. Hoje, como um objeto externo à situação que acontecia e que às vezes acontece, eu tenho um outro óculos. Né? Eu estou em outro lugar, então eu posso olhar de outra maneira. E eu olho de outra maneira, sim. Até porque é engraçado, parando para pensar agora. Eu olho hoje como eu já disse, com piedade, com misericórdia para com os meus tutores, com os meus pais, porque eles erraram, eles são humanos. E parando para pensar, eu nunca os culpei. Nunca os culpei. Não sei porquê. Não sei vos explicar isso, mas eu nunca os culpei. Diferentemente de alguns outros irmãos meus, sem colocar aqui a vida de ninguém nessa tela, mas eu nunca os culpei. E eu não sei porquê, porque eu poderia ter feito isso. E chega um momento que se culpar outras pessoas se torna a sua culpa, porque quando você sai do período de infância e vai para a fase adulta, para a juventude, sendo um jovem adulto e depois um adulto, você é responsável por aquilo, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, sabe? Porque é errado você ter uma visão infantil para sempre dos teus pais. Porque quando a gente é criança, imagino eu que nós colocamos os nossos pais em um certo pedestal, sabe? Sabe quando você é criança, você olha para os teus pais e acha que adulto sabe de tudo? E que eles sabem o que eles estão fazendo e eles sabem para onde eles vão. É uma mentira. Mas não é uma mentira que ninguém nos contou, a gente conta para nós mesmos, porque somos crianças. Imaginamos coisas, criamos coisas. E criamos e imaginamos esse pedestal. E quando tua mãe ou teu pai erra, tu fala, poxa, eles não deviam errar. Porque eles sabem de tudo. Então se eles erraram foi de propósito. Ou, sabe, essas coisas assim. Então quando você carrega isso pro resto da sua vida, culpando sua mãe, culpando seu pai, repara, eu não estou diminuindo o erro de ninguém aqui.
se seu pai, se sua mãe fez algo muito ruim com você, e eu conheço pessoas que isso aconteceu, tenho amigos assim, e a gente já bateu esse papo que a gente está conversando agora, eu não estou diminuindo o erro de ninguém, não estou passando pano na cabeça de ninguém. Eu só estou pensando em como ter uma mente mais saudável, como se autorresponsabilizar depois de um certo período e como a gente pode viver uma vida mais leve com erros externos. Porque hoje, quando um amigo, quando um namorado da gente erra conosco, estamos de prontidão para perdoar. Às vezes. Porque tem pessoas que carregam mágoas, rancores por muito tempo. E eu sei, isso acontece, tem pessoas perto de mim assim, que fazem terapia por isso, porque de fato não conseguem abrir mão daquilo. Abrir mão daquilo. A pessoa fica vivendo aquele ciclo vicioso como se estivesse lá naquele ambiente, lá naquele quarto, naquela sala onde aquilo aconteceu e tal. E a pessoa, eu queria perdoar, mas eu não consigo. De fato, eu não tenho resposta para isso, né? Tanto que essas pessoas fazem terapia para tentar responder isso e abrir mão disso. Mas eu acho que é muito importante nós repetirmos um certo mantra, né? Nada metafísico, mas um mantra. Conjugar o verbo errar no presente do indicativo, eu acho legal. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais e eles erram. É um mantra legal. Nos coloca no lugar do outro, né? Porque a gente erra também. E se as pessoas com quem a gente erra guardassem mágoa, rancor, ódio da gente e vivesse sempre aquele ciclo por algo que nós fizemos que não foi intencional às vezes? Humaniza, né? Humaniza. É uma prisão que uma criança viveu e que um adulto e que um jovem não enxergou e que um adulto não entendeu. Eu tenho uma pessoa com quem eu já trabalhei, na altura ele tinha uns 55 anos por aí. E era engraçado de como que ele via as coisas externas de uma maneira tão infantil. Casado, tinha filhos, uma pessoa de sucesso, financeiramente falando. E uma vez eu fui conversar com ele sobre algumas coisas assim de família e ele não precisou de muita intimidade comigo para contar todos os podres dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus pais e como todo mundo foi injusto com ele. Todo mundo. E ele bateu o pé e falou assim, eu nunca vou perdoar eles. E eu não vou falar o que é aqui, mas eu vos garanto que é algo tão banal. É algo extremamente banal. Chegou a ser um pouco engraçado, eu tive que forçar muito para não rir. Não banalizando a dor dele, não banalizando o erro deles, mas é algo tão pequeno para a gente carregar uma vida inteira. E fizeram aquilo com ele quando ele tinha 19 anos. Ele tinha 55. Quase ele virou para mim e falou assim, eu tinha 19 anos e foi uma terça-feira chuvosa. De tanto detalhe que ele guardou daquela situação. É uma vida inteira jogada fora e de serviços prestados gratuito por terceiros. É a prisão, é a situação que uma criança foi colocada e um jovem não percebeu e um adulto não entendeu e é aí que se torna uma prisão. Não viver a vida de ninguém e não seguir coisas que nos foram impostas como essa é muito importante. Vamos viver o quê?
80 anos com sorte, uma vida de mágoas de algo que aconteceu durante 5, 10, 15, 20 minutos ou alguns dias. Não estou banalizando. Estou apenas falando que há caminhos. Há o que se fazer, sabe? Há o que se fazer.